E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando a educação. Sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então vamos para o assunto de hoje. Hoje nós teremos a unidade 5, capítulo 2, problemas envolvendo frações. Você encontra esse conteúdo na página 137 do seu livro didático. Então vamos lá para o nosso conteúdo do livro. Aqui no livro você acompanha capítulo 2, problemas envolvendo frações, uma única página. Vamos ver aqui alguns exemplos para você poder responder a sua atividade. Então aqui você tem, acompanha a situação a seguir. Mariana comprou 20 garrafas de suco para sua festa de aniversário. Se forem consumidos 4/5 dessa quantidade, quantas garrafas serão consumidas? Então, você tem que ficar sempre atento ao que a questão quer saber. Aqui no caso, quais foram consumidas? Então, que foi bebido? Poderia fazer apenas uma mudança no final, dizendo quantas ainda restaram. Mas aqui ele quer saber quantas foram consumidas. Quantos foram? 4/5. Então, ao todo, 20 garrafas. Então, o que é que representa a fração? O nosso numerador, a parte de cima, representa quantas partes eu tenho. Embaixo, o todo. Então, o todo foi dividido, porque fração é divisão, o todo foi dividido em 5 partes. Então, pegando aqui o nosso esquema, eu vou pegar o meu todo, dividir em 5 partes, você usando aqui a fitinha, você tem 5 partes, cada parte vai corresponder a quanto? Você tem 20 garrafas, então o todo é 20. Eu vou dividir em 5 partes para saber quanto vale cada parte. Então, se eu pegar 20 e dividir para 5, nós teremos que cada parte vai valer 4, ou seja, 1/5, uma parte de um total de 5 vale 4. Quantos foram consumidos? 4/5. Então, eu tenho que saber quantas partes foram consumidas. 4 partes. Como cada parte vale 4, 4 vezes 4, 16. Então, foram consumidas 16 garrafas. Então, recapitulando, eu tenho que saber quantas partes for dividido o meu todo. Quem me dá essa informação é o denominador, certo? Então, o denominador diz que foi em 5 partes. Então, posso fazer um desenho representando isso daqui. Então, dividido em 5 partes, eu vou pegar o meu valor, que foi 20 garrafas, dividido para 5, cada parte vai valer 4. Como foi consumidas 4 partes, que é o numerador, 4 vezes 4, foram consumidas 16 garrafas. Vamos agora para o exemplo 2. Mariana está fazendo sanduíches para uma festa. Ela já montou 16 sanduíches, que corresponde a 1/4 da quantidade de sanduíches que ela pretende fazer. Quantos sanduíches Mariana vai montar para a festa? Então, aqui nós temos agora o inverso. Nós não temos o todo, temos uma parte do todo. Então, 16 sanduíches não é o todo. Corresponde a 1/4, ou seja, uma parte de um total de 4 partes em que foi dividido o meu inteiro. Então, se eu fizer o mesmo esquema de desenho, dividindo por 4 partes, que é o meu denominador, uma parte corresponde a 16. Então, qual vai ser o valor total? Vai ser 16 vezes 4, porque cada parte vale 16. Então, eu terei 4/4, ou seja, um inteiro. Então, se 1/4 corresponde a 16, 4 vezes 16, 64. Então, ela pretende montar 64 sanduíches. Vamos agora aqui para o nosso terceiro exemplo. Dos amigos que Mariana convidou para a festa, 20 estudam na mesma turma que ela, o que corresponde a 5/6 da quantidade de convidados. Quantas pessoas Mariana convidou para a festa? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui, também não é o todo. Ele quer saber o todo, certo? 20 do todo corresponde a quem estuda com Mariana. Esses 20 correspondem a 5/6. Então, 5 partes de 6 corresponde a 20. Então, quanto vale uma parte?
20 dividido por 5, cada parte, ou seja, 1/6, vai corresponder a 4. Se eu tenho o meu inteiro com 6/6, então, se cada parte vale 4, 6 vezes 4, ela convidou 24 pessoas. Ok? Então, nós temos aqui várias situações. Você pode utilizar o desenho ou pode responder de forma direta. 5/6 corresponde a 20. Então, eu tenho que saber uma parte. 20 dividido para 5 partes que eu tenho, dá 4. Cada parte vale 4. Como o todo corresponde a 6, 6 vezes 4, 24. Ok? Então, esses foram os nossos 3 exemplos de hoje. Você tem aí na página 137, na atividade da 138. Você tem o seguinte, foi tirado algumas questões, então você vai fazer essas questões que estão sendo apresentadas, certo? Questão 1, questão 3, questão 4, 5, 6, 7. Essas é que estão valendo, ok? Na primeira, em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que 1/8 delas nasceu na região nordeste do Brasil. Quantas pessoas desse grupo nasceram na região nordeste? Ou seja, o meu grupo foi dividido em 8 partes. Quanto vale uma parte? Ok? Então, quantas nasceram na região nordeste? Já na questão 3, uma fábrica produz N brinquedos. Então, N é o todo, para uma certa loja. Na entrega, 75 brinquedos apresentaram algum defeito, o correspondendo a 1/6 dos brinquedos. Então, 75 corresponde a uma parte de 6. Então, quantos brinquedos foram produzidos? Ou seja, quanto é o todo? Lembrando que o meu todo aqui, 6 embaixo, denominador, então é 6 de 6, ou seja, 6/6. Mas uma parte corresponde a 75. Quanto é o todo? Na questão 4, em uma escola de inglês, há uma turma em que 9 estudantes têm menos de 20 anos. Então, 9 estudantes têm menos de 20 anos, o que corresponde a 3/8, ou seja, 9 corresponde a 3/8, 3 partes de um total de 8, da quantidade de estudantes da turma. Quantos estudantes há na turma? Para eu saber quantos tem na turma, eu tenho que saber quanto equivale cada parte. Lembre, 9 corresponde a 3 partes. Quanto é uma parte? Sabendo quanto é uma parte, o total são 8. Ok? Quinta questão. No ano passado, o município registrou 1.450 acidentes de trânsito. Em 18/25 dos acidentes, não havia vítimas. Quantos foram os acidentes com vítimas? Então, aqui nós temos já uma outra situação. Total, 1.450. Eu tenho que dividir em quantas partes? 25. Aí eu vou saber quanto é uma parte. 18 partes. Então, primeiro eu tenho que saber quanto é uma parte. Sabendo uma parte, 18 não tiveram vítimas. Mas ele não quer saber os que não tiveram vítimas. É quantos foram os acidentes com vítimas. Então, 18 não tinha vítimas. 18 para 25, falta quantas partes? Recapitulando, eu tenho que saber quanto é uma parte. E aí, 18 para 25, quantas partes são? Né? Quantas faltam para 25? Essas foram as partes com acidente, com vítimas, ok? Sexta, observe a figura. Então, aqui nós temos aqui uma barrazinha dividida em vários quadrados, certo? Então, você vai olhar para essa figura e vai responder aqui do lado quantos quadrados representam, ou seja, 1/2, ou seja, metade da figura. Se eu dividir ela em duas partes e pegar uma, quantos quadrados corresponde a 1/2? Na B, se eu dividir em 3 partes e pegar duas partes, quantos quadrados vai ter nessa figura? E assim por diante. Se eu dividir em 6 partes e pegar 5, quantos quadrados vai ter nesses 5/6?
Ok? Então, se eu dividir em 9 e eu pegar 4 partes, quantos quadradinhos vai ter nesse 4 nonos? Então, tudo baseado nessa figura. E a nossa última questão, no Brasil, o início da primavera acontece em 23 de setembro. Estamos pertinho aí. Esse mês, setembro, tem 30 dias. Olha a pergunta. Já se passaram 8/10 da quantidade de dias. 8/10 já foram. Quantos dias faltam para setembro terminar? Lembre que setembro tem 30. Esses 30 eu vou dividir em 10 partes. Eu tenho que saber quanto é uma parte. Quantos dias corresponde a uma parte? Lembre que já foram 8 pedaços. Então, faltam quanto? 2. Então, eu tenho que saber quanto vale cada pedaço, ok? Então, ele quer saber quantos dias faltam para terminar setembro. Ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Não deixe de fazer a atividade na plataforma. Lembre que você pode fazer no caderno, anexar como imagem. Você tem na caixa de texto, você tem a ferramentazinha de imagem que você pode clicar e bater a foto. Ela já abre todo por completo. Ou você pode anexar no botãozinho anexar arquivo, também dá certo, ok? Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula. Deixe seu joinha se você gostou do nosso conteúdo. Se você não é inscrito, considere se inscrever. Se você já é inscrito, ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives.